Aleluia. Louvado seja o bendito e santo nome do Senhor, nosso Deus. Amém, Jesus? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer mais uma oração para que Deus venha falar conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor amado, nesta noite, por essa oportunidade tão gloriosa de podermos adorar e bendizer o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, podemos te adorar, podemos exaltar louvor a ti, abrir a nossa boca, Senhor amado, e glorificar o teu santo nome, porque tu és digno disso, Senhor. Obrigado, Jesus amado, pela oportunidade de nós agora podermos ouvir a tua palavra. Fale conosco, Jesus. Brade poderosamente ao nosso coração. Fale, meu Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, que necessitamos, ó Pai, para conhecer-te mais, para andar melhor em tua presença, para sermos, ó Deus querido, cada vez mais, aleluia, usados por ti na tua presença neste mundo, rejeitando as coisas que não te agradam, meu Pai, para, aleluia, provar as coisas excelentes, para, meu Deus querido, ser um instrumento de louvor para a tua glória, em nome de Jesus, neste mundo, enquanto nós estivermos aqui pisando nesta terra, possamos glorificar o teu nome, para que quando nós partirmos, nós estejamos para sempre com o Senhor. É o que nós te pedimos nesta noite, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 90. Salmo 90. Graças a Deus. Salmo de número 90. Salmo tem bastante coisa gloriosa para nós trabalharmos aqui, mas nós vamos se ater apenas a alguns versículos. Salmo 90, os versículos 1 e 2. Nós vamos ler até o versículo... Vamos ler o Salmo todo. Amém? Vamos ler o Salmo todo, vai? Porque senão fica incompleta a mensagem. Vamos lá. A fraqueza do homem e a providência de Deus, diz o título do Salmo. Esse Salmo é um Salmo de Moisés. Amém? O único Salmo que foi escrito por Moisés, que se tem conhecimento, é o Salmo 90, esse que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Preste atenção nessa palavra, de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Preste atenção nesta outra palavra, de eternidade a eternidade. Versículo 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das suas mãos. Sim, confirma a obra das suas mãos. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Poder sentar, irmãos, louvando e adorando ao nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Uma palavra gloriosa, realmente um salmo tremendo, né? Um dia, né? Eu tenho esperança que um dia, pastor Arnaldo, eu ainda irei aprender a pregar nesse salmo. Amém? Um dia eu aprenderei a pregar nesse salmo, né? Amém? Por enquanto, hoje nós vamos meditar algumas coisas, né, que Deus nos tem falado. Eu gostaria de começar do final. Eu gostaria de começar do último versículo, porque esse último versículo me deixa bobo. Esse último versículo me deixa extasiado. Eu fico, a palavra é essa, eu fico bobo com esse último versículo do Salmo 90. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é dividida em duas grandes partes. Quais elas são? Antigo Testamento e Novo Testamento. Essas duas grandes partes, elas são conhecidas por uma característica. O Antigo Testamento é conhecido por ser a lei de Deus. Amém? É claro que o Antigo Testamento contém outras coisas mais do que a lei, mas de forma geral é conhecido como a lei de Deus, né? E tem Moisés como a sua figura central, amém? Que é justamente o autor desse salmo, amém? Só que você tem o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele é conhecido pela graça, a graça, né, que tem a sua figura central na pessoa bendita de Jesus de Nazaré, a graça de Deus. Então a gente tem a lei e a gente tem a graça, a gente tem o Antigo e a gente tem o Novo Testamento, a gente tem Moisés e a gente tem Jesus. E João, no seu Evangelho, no capítulo 1, eu já preguei aqui recentemente, ele diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se não me engano, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas aí a gente se depara com um salmo que foi escrito por Moisés, que é o ícone, a pessoa da lei, o homem que foi usado por Deus para trazer a lei, o medianeiro, né, como diz lá em Hebreus, que trouxe a lei de Deus para o pleno conhecimento do pecado, aleluia. Mas agora ele está dizendo para o Senhor, Senhor, seja sobre nós, não a lei, mas a graça, aleluia, louvado seja Deus, seja sobre nós, a graça do Senhor. Ele está apontando para Jesus, está apontando para o profeta, aleluia. Ele diz lá em Deuteronômio, o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a ele vocês ouvireis. No Salmo 90 ele fala o que esse profeta vai fazer. Ele diz, Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Por isso eu fico maravilhado com esse versículo me encanta e me deixa, aleluia, completamente, aleluia, extasiado, aleluia, com a palavra de Deus, que é tão bela, que é tão rica, é tão maravilhosa, amém? Então nós começamos pelo final, agora vamos para o começo. O começo do Salmo, irmãos, ele vai tratar de um assunto que é central, é fundamental para as nossas vidas, porque a igreja precisa, né, meditar, são os atributos de Deus. Deus, ele tem os seus atributos. Existem atributos, um dia nós vamos ainda trabalhar aqui o tema, os atributos de Deus, amém? Mas, pincelando por cima,
Deus ele tem os seus atributos, né? Os atributos de Deus são alguns, né? Bastante atributos, e nós podemos dividir os atributos de Deus em duas categorias: os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. O que é isso? Os atributos incomunicáveis são aqueles que ele não comunicou a sua criação, ou seja, que ele não transferiu a sua criação, são exclusivos de Deus. São atributos não incomunicáveis que a gente não entenda, que ele não revelou. Não, estão revelados na Escritura. E nós vamos falar sobre um deles agora, né? Mas incomunicáveis no sentido de que ele não comunica, ele não transfere para a sua criação. É como as características de um filho, né? Que tem as características do seu pai e da sua mãe. Quando ele é gerado, o filho, nós temos aqui, né, o bebê no colo da mãe, ela tem características dessa criança, ela tem características da mãe e tem características do pai, né? A genética, os traços, e daqui a pouco ela começa a desenvolver a sua personalidade. Aí alguns dizem, é o jeito da mãe, outros dizem, é o jeito do pai, e tem aquelas, por quê? Porque são características comunicadas, ou seja, transferidas por conta da geração, por conta, né, da geração genética, tá certo? Quando a gente fala de atributos incomunicáveis, são atributos que Deus não deu, não transferiu a sua criação, são exclusivos dele, compatíveis somente com o ser dele, o ser de Deus, o ser todo-poderoso. E tem os atributos comunicáveis, que são aqueles que ele transferiu a sua criação, amém? Aqueles que ele são características, são atributos dele, mas que ele transferiu também à sua criação. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor, amém? Nós também podemos amar, sim ou não? Amém? Com a graça de Deus, nós amamos também, né? Deus é santo, Ele nos chamou para ser santos, e assim vai. Tem alguns características que são comunicáveis. Agora, os incomunicáveis, ou seja, os atributos exclusivos de Deus, esses são exclusivos de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente, ou seja, Ele é todo poderoso, amém? Somente Deus é todo-poderoso, né? Tem algumas correntes, algumas filosofias por aí que dizem que o diabo também é onipotente. Ora, que absurdo, né? Se você tem dois seres onipotentes, um destruiria o outro, não é verdade? Né? Então, só esse pensamento é uma tolice. É claro que o diabo não é onipotente. Somente Deus é onipotente. Deus ele também é onipresente. Aí tem alguma filosofia que diz que o diabo também é onipresente, porque ele está, eu uso aquele texto de Jó, que ele está a rodear pela terra e passear por ela. Na verdade, o diabo não é onipresente, mas os demônios, né, que são os seus seguidores, né, que seguiram ele na rebelião, estão sobre toda a terra, então eles se organizam sobre essa liderança de Satanás. Mas Satanás não está em todos os lugares, ele não é onipresente. Por quê? Porque esse é um atributo exclusivo de Deus, somente Deus é onipresente. E é assim como ele é onisciente também. Agora, tem um outro atributo, que é esse que nós vamos tratar agora, que é a eternidade. Deus ele é eterno, amém? E isso é fundamental nós entendermos, porque durante a história, muito se foi questionado acerca da existência de Deus. E o atributo da eternidade, muitas vezes, quando não se há a compreensão desse atributo, muitas vezes se coloca em xeque até a própria compreensão da existência de Deus. Muitos homens que sempre questionaram e começaram a estudar esse assunto, se desviaram da fé, abandonaram o Senhor, porque chegaram em alguns questionamentos que no fim não puderam ser respondidos, sem a compreensão efetiva do atributo da eternidade. Por exemplo, existe uma lei na natureza, né, uma lei, um conceito filosófico, que diz que todo efeito tem a sua causa. Todo efeito tem sua causa. Amém? Ou seja, vamos imaginar que você vê uma bola descendo a rua, né? Uma bola está descendo a rua. Para que essa bola esteja descendo a rua, alguém chutou ela lá em cima.
Alguém bateu nela lá em cima. Então, esse efeito, a bola descer a rua, ela tem uma causa, ou seja, alguém chutou a bola lá, alguém deixou a bola escapar e ela começou. Então, essa questão, todo o efeito tem a sua causa, levou muitas pessoas a questionarem. Mas se todas as coisas são criadas por Deus, Deus é a causa principal de todas as coisas, quem é a causa de Deus? O que vem antes de Deus? E aí é esse um problema, porque não há resposta para isso. Por que não há resposta para isso? Porque Deus, Ele é eterno, não existe nada antes de Deus. Não existe nada que preceda Deus, né? Outro dia, na escola dominical, há bastante tempo ainda, eu ainda na mocidade, aprendendo na escola dominical, e o assunto foi tratado sobre essa questão da eternidade, e alguém disse assim, quem que é o Pai de Deus, né? Os jovens, né? E começamos a fazer perguntas, né? E é importante esse tipo de questionamento, para que a gente possa responder à luz da palavra de Deus, e para que quando alguém perguntar para você, você também possa responder. Então, quem é o Pai de Deus? Aí eu lembro que o pastor Neto, ele disse o seguinte, você sabe o nome do seu avô? Eu sei, é fulano de tal, tá? E seu bisavô? Ah, bisavô é fulano de tal, tá? E seu tataravô? Ah, o tataravô eu já não sei. Você não sabe nem o nome do seu tataravô, você quer saber quem foi o Pai de Deus? Né? Então, né, pastor? Você não sabe nem quem foi o seu tataravô, você quer saber quem foi o Pai de Deus? Seu tataravô que foi agora, há poucos anos atrás, né? 100 anos atrás, você tinha o seu tataravô. Você não sabe quem foi, você quer saber quem foi o Pai de Deus? É claro que Deus não tem pai, irmãos. Ele, né? E aí um versículo aqui, o versículo 1, se você continua com sua Bíblia aberta, conforme sempre a minha recomendação, sempre que nós lemos o texto, você permaneça com a sua Bíblia aberta, para nós tratarmos. O versículo 1 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Veja, geração em geração, de geração em geração. Antes, muito antes do meu tataravô, que eu não sei quem foi, tinha o meu tetravô, e o meu pentavô, e o meu hexavô, e todas as 10 gerações antes de mim, e muito mais, 100 gerações antes de mim, e talvez 1000 gerações antes de mim. Todas essas gerações houveram servos e servas de Deus espalhados sobre a terra, que, aleluia, adoravam ao Senhor. E o salmista diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cada geração o Senhor foi refúgio, tem sido refúgio e sempre será refúgio para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram, para aqueles que creem no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Aí a pergunta é, se nós voltarmos essa geração em geração que Moisés está falando, nós vamos voltando para trás, voltando para o futuro, tudo bem. A gente entende que para o futuro vai continuar, mas se a gente voltar para trás, de geração em geração, a gente vai chegar no momento em que vai ter a primeira geração, sim ou não? É claro, a primeira geração, onde Deus criou. Qual foi essa geração? A geração de Adão. Quando Deus criou, né, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden, e eles tinham uma vida maravilhosa, eles tinham tudo ao seu dispor, e ainda mais do que isso, eles tinham a presença de Deus, aleluia, todo dia, na virada do dia, uma conversa maravilhosa com Deus, amém? Ele desobedeceu a Deus e precisou ser expulso do jardim. Adão não saiu do jardim, ele foi expulso de lá por Deus, porque desobedeceu ao Senhor. Mas vamos lá, retomando a nossa pergunta. Então, de geração em geração, se nós formos voltar até a primeira geração, e antes dessa geração? Aí Moisés vai falar do segundo versículo, né? Antes que os montes nascessem, olha, antes da primeira geração. Porque Ele criou todas as coisas, os montes, o céu, a terra, todos os animais, todas as coisas. Depois, por último, Ele criou o homem, sim ou não? Amém? O homem é a última criação de Deus. Ele é a finalização da criação e o único da sua criação que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, antes dele foram criadas todas as coisas. Então, ele diz no versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que
tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é eterno. Não existe um tempo, nunca existiu um tempo em que Deus não existisse, e nunca existirá um tempo em que Deus deixará de existir. Isso não tem para Deus. Deus, ele é eterno. Eu acho interessante que Moisés usa 2 vezes a palavra eternidade. Amém? Eu tenho por mim que ele está falando nas 2 direções. Você está aqui no seu tempo, imagine que na minha frente aqui, você tem uma linha do tempo, desde o início lá, passando adiante. Então Moisés diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade passada a eternidade futura, tu és Deus. A gente usa isso como um termo para compreensão, porque a eternidade não é tempo, amém? Eternidade é eternidade, não tem contagem de tempo. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É uma linguagem humana para que a gente possa compreender. Bendito seja o Senhor, amém? Nós vivemos nesta terra, irmãos, e aí ele vai falar daqui a pouco, né, sobre a brevidade da vida humana. Nós vivemos nesta terra num curtíssimo período de tempo. Curtíssimo, muito pequeno. Se você for olhar para toda a história, todo o período da história, você não ocupa praticamente nenhum pontinho dessa linha do tempo, de tão pequeno que é a duração da sua vida e da minha vida. Nosso mais ilustre, né, e experiente irmão nesta noite aqui, pastor Arnaldo, está chegando aos 80, é isso, pastor? Chegando aos 80. Né? 80 anos, irmão, não é nada. Não é nada perto. É claro que para nós é extremamente importante, como, né, pessoas, e como eu já disse, a experiência e a vivência e tudo que já viveu. Mas diante da história, não é nada. Amém? Nós queremos que, se assim for a vontade do Senhor, viva 90, 100. Se essa for a vontade do Senhor, e nem sei se Ele quer viver tudo isso nesta terra. Mas o fato é que, ainda que vivamos 100 anos nesta terra, ainda assim não é nada perto de toda a eternidade. E nós vivemos neste mundo entre 2 datas. Quando lá, na lápide lá do nosso túmulo, vai ter 2 datas. Nós já temos lá uma lápide no nosso túmulo lá. Já tem a primeira data, sim ou não? Qual é a primeira data? É a data do nosso nascimento, né? Amém? Eu aqui talvez sou o mais novinho, né? Tirando a criança que está nos braços da mãe, né? E não sei, obviamente, a idade da mãe, e também não vou perguntar. Mas eu sou de 83, talvez seja aí, né, um dos mais novos. Então, a primeira data da minha lápide já está lá. 11 de janeiro, está chegando aí, né? De 83, já está lá. E a lápide do nosso túmulo tem 2 datas, separadas por um traço. Esse traço é o tempo, é o período de tempo que nós vivemos. Então a primeira data já está lá. E tem o traço também, que é a nossa vida, o tempo da nossa vida. Agora a segunda data a gente não sabe, mas essa data vai acontecer. Se Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós tivermos um corpo transformado, né? Amém? Vai ter a segunda data lá em que nós terminaremos o percurso desta existência, desta vida. Nossa alma permanecerá eterna, né? E claro, esperamos que no Senhor, né, na eternidade, no céu, não é isso? Amém? Porque a alma não morre, ela não é destruída. Aqueles que estão em Cristo gozarão para sempre na presença do Senhor. Aqueles que não estão em Cristo, né, sofrerão punição eterna no inferno. Mas são 2 datas. A primeira data já está lá. E a linha também, o traço também, que é o tempo. E a segunda data. Para Deus não existe nenhuma data, nem a outra. Nem a primeira data para Deus tem, nem a segunda data. Para Deus só tem, aleluia, a eternidade. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és
Deus. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Depois ele vai discorrer sobre toda a brevidade de nossa vida. Eu queria que você fosse para o versículo 12, né? O famoso versículo 12 aí. Então, já que a nossa vida é tão breve, é tão pequena, é tão curta nesta terra, nesta vida, só uma coisa vale a pena. Só uma coisa de todas as experiências que nós vivemos nesta terra, e todos os momentos maravilhosos que nós vivemos aqui, só uma coisa vai ter valido a pena no final da trajetória, que é nós servirmos a Deus, conhecermos a Cristo e abraçarmos a salvação, aleluia, da eternidade. Bendito seja o Senhor. Veja que ele fala no versículo 12: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O que é um coração sábio? É aquele que tem faculdades, é aquele que tem conhecimentos, é aquele que está cercado de currículos, de formações, de diplomas, de títulos, é isso? É claro que a formação acadêmica ela é importante, nós sempre encorajamos os jovens a que possam, né, estudar e possam, né, ter as suas formações, e realmente é importante, amém? Agora, isso são questões desta terra. Coração sábio é mais do que isso. Mais do que um doutor, pastor? Sim, mais do que um doutor. Um coração sábio é um coração, aleluia, que compreende a mensagem de salvação. É um coração, aleluia, que não, mesmo que não tenha muito conhecimento, muito entendimento das coisas dessa terra, olha para si, aleluia, se vê, aleluia, como pecador, como a palavra nos ensina, e olha para a cruz de Cristo, e vê que Cristo é a única, aleluia, o único caminho, verdade e vida, que através do Pai, através de Cristo nós podemos ir ao Pai, somente através dele, e entregar a nossa vida para Jesus, para temermos a Deus e termos a nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Por graça, o apóstolo Paulo em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o que Moisés está pedindo aqui, aleluia, é que o Senhor o ensine, ilumine os seus olhos, abra os seus olhos para ver a graça de Cristo pelo Evangelho da nossa salvação, pelo Evangelho de Cristo. Cristo morreu por nós, Cristo morreu pelos seus e pelos meus pecados. Eu e você precisamos, aleluia, entregar a nossa vida a Ele, confessar diante do Pai, aleluia, os nossos pecados, receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, compreendendo a mensagem de salvação de Jesus. Por isso que ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. O que é contar os nossos dias? É compreender a duração da nossa vida. Ela é tão curta, é tão pequena. Compreender que isso é muito pouco diante de toda a eternidade de um Deus eterno. Compreender isso de tal maneira que alcancemos coração sábio. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, né? Amém? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Sábio não é aquele que tem muito conhecimento, mas aquele que teme ao Senhor, aleluia, anda nos seus mandamentos, é transformado por sua graça, é recebido pela graça de Cristo, pela misericórdia do Senhor, para ser salvo, se arrependendo dos seus pecados. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim que Deus possa nos conceder em 2022 e nos anos subsequentes que venham depois, né, um coração sábio, aleluia, para enxergar a graça de Cristo. Quem sabe, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor dará oportunidades, o Senhor dará, né, coisas maravilhosas, experiências maravilhosas para a sua vida, e também situações de aflição, de dificuldade, como eu já falei na ministração do louvor. Mas em todas elas, aleluia, se você e eu obtivermos um
coração sábio da parte de Deus, nós olharemos para a cruz de Cristo, entregaremos a nossa vida a Ele, dizemos: Senhor, aleluia, eu confio no Teu sacrifício para a minha salvação, eu entrego a minha vida ao Senhor para Te servir todos os dias da minha vida. Bendito seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Que você tenha um coração sábio, amado. Se você entregue a sua vida para o Senhor, se você já entregou, mantenha, aleluia, constantemente, aleluia, os olhos em Jesus de Nazaré. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje a sua vida ao Senhor. Se você que está nos acompanhando pela transmissão, aleluia, não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje a sua vida para Jesus, entregue hoje a sua vida ao Senhor, porque Ele, aleluia, veio para libertar e salvar o que se havia perdido. E Moisés disse: Senhor, seja sobre nós esta graça, seja sobre nós a graça poderosa, a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus por esta palavra. Aleluia, bendito seja o Senhor nosso Deus. Amém.